Olá, eu sou o professor Augusto Franzner. Professor, na aula de hoje nós iremos continuar a falar sobre os sofistas, mas hoje nós vamos falar sobre a confusão, a treta que eles arrumaram com Sócrates, um dos grandes filósofos da história da humanidade. Então, aqui nós temos uma comparação entre Sócrates e os sofistas. A primeira coisa é que o que a gente pode falar de semelhança entre Sócrates, vocês estão vendo aqui nesse desenho, e os sofistas, é o estilo de vida, que era parecido. No que sentido? No sentido que a vida deles era justamente de filosofar, de ir nos lugares e ficar debatendo. Então, isso que é o estilo de vida semelhante. Agora, o pensamento deles era completamente diferente. Sócrates, por exemplo, ele não vendia seus ensinamentos. Enquanto que os sofistas eles vendiam, né? Eles eram pagos para fazer debates e Sócrates não aceitava esse tipo de coisa. Sócrates ele tinha uma postura, digamos, mais humilde em relação ao conhecimento. Ele queria acabar com o orgulho e a presunção dos seus discípulos. Então ele ensinava os seus discípulos a não ser orgulhosos e não ser presunçosos, achar que são não ser soberbos, né, de achar que sabiam tudo, aquela coisa. Então, tanto que a frase famosa do Sócrates, a gente vai ver nas próximas aulas, é só sei que nada sei. Então, ele tinha uma postura muito humilde em relação ao conhecimento. E os sofistas eram o contrário, eles se orgulhavam de falar, nós sabemos tudo. Então, eles tinham essa ideia de que eles sabiam tudo. Então, aqui nós temos uma tabela comparando os dois grupos, né? O Sócrates, ele busca pela verdade e incita o aprendizado. Então, nessa postura humilde, ele incita os seus discípulos a buscar um aprendizado maior. Enquanto os sofistas buscam o sucesso e o ensino. Então os sofistas eles gostavam de ser assim, de aparecer mesmo. Então eles gostavam de multidões para ouvir os seus debates com outras pessoas. Então eles gostavam disso. Sócrates ele tinha um desapego em relação ao conhecimento, enquanto que os sofistas, né, ele tinham essa busca pela carreira e prestígio, que é uma característica muito deles. Sócrates falava que ninguém poderia ser mestre, porque por causa dessa postura humilde em relação ao conhecimento, e os sofistas falavam que sabiam tudo e faziam tudo. Então eles tinham essa postura mais, digamos assim, orgulhosa em relação ao conhecimento. E finalmente Sócrates falava que a aprendizagem é individual e o sofista falava que aprender pode ser fácil e barato. Mas aqui vejam que quando ele fala barato, né, então existia uma questão de pagar. Então você teria que pagar. E fácil porque falava que o conhecimento é fácil de aprender. Enquanto que Sócrates falava que é muito difícil. Tanto que ele falava, só sei que nada sei. Então essas são as diferenças entre eles. Além disso, uma coisa de Sócrates que ele defendia era o que ele no grego que era aletheia contra a doxa, que são duas palavras gregas. Aletheia quer dizer verdade, essência, ou seja, Sócrates pregava que existia uma verdade, uma essência das coisas, uma verdade das coisas. E doxa, que é o que os sofistas defendiam, de acordo com Sócrates, que existia apenas opinião e aparência. Então você não tem como ter uma verdade absoluta. Nós vimos isso dos sofistas, eles não acreditavam que a verdade era relativa. Então, aqui eu estou colocando uma figura, né? Então, eles acreditavam na aparência, que não tem uma verdade, a gente não tem como chegar numa verdade. Então, as coisas são aparências. Como aqui a gente vê nessa desenho aqui, né? Essa mulher aqui está com a cara, mas é um desenho, né? Então, seria uma aparência, né? Então, por isso eles defendiam que cada um poderia ter a sua opinião, porque não tem como saber a verdade absoluta. E aí Sócrates, por causa disso, né, ele falava que a aletheia, que é essa verdade e essência, deveria superar o doxa, que é essa opinião e aparência, e aí isso permitiria o homem atingir a verdade, ele ia chegar à verdade. Então ele chegaria na verdade através de um conhecimento, né? Uma coisa importante de Sócrates, ele apresentava os sofistas como demagogos. Essa palavra é muito importante porque ela é usada muito hoje. Alguém fala, essa pessoa é demagoga, isso é demagogia. O que quer dizer isso? Então aqui a gente vai aprender. Demagogia é uma palavra que vem do grego. É a união de duas palavras, que é demos e agogos. Demos quer dizer o quê? Povo. Demos é povo. Então democracia, poder que vem do povo. Demos é povo. E agogos é conduzir.
Então, pedagogo é aquele que conduz a criança. Então, agogos é conduzir. Então, demagogo quer dizer conduzir o povo. Aqui, uma definição do dicionário é quem se comporta de maneira interesseira e ambiciosa, visando a manipulação dos interesses populares através do discurso. Então, você está conduzindo o povo a uma visão sua, você está manipulando a pessoa. Então, um demagogo é aquele que manipula a pessoa e não necessariamente age de acordo com aquilo que fala. Veja esse exemplo aqui. Ó. Aqui tem uma pessoa sentada em cima de outra. Aí esse aqui fala assim, detesto gente que abusa dos outros. Ou seja, ele está falando para esse aqui, você está abusando dessa pessoa que está sentada. Mas ao mesmo tempo ele está fazendo a mesma coisa. Isso é um demagogo. É um tipo de hipócrita, né? Ele fala uma coisa para as pessoas, mas ele faz a mesma coisa. Então Sócrates falava que os sofistas eram demagogos, porque o discurso deles tentava enganar o povo e não conduzia com a verdade, com aquilo que eles viviam. Então Sócrates abominava essa visão nos sofistas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tenham todos uma boa semana.